Olá, galera, pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Galerinha, se liga que hoje nós vamos estudar resistores elétricos. Primeiramente, nós vamos começar com primeira lei de Ohm, também conhecida como resistência elétrica. Para ficar melhor, galera, eu quero que vocês acompanhem o seguinte. Eu vou ficar aqui no cantinho, tá? E nós vamos ver aqui, tá? Vou passar aqui para outro local, que é um simuladorzinho, tá? Vocês estão vendo aqui uma página do simulador FET, tá bom? E aqui eu quero que vocês se concentrem somente na letrinha V e na letrinha I por enquanto. Para o meu propósito, é só a letrinha V e a letrinha I, tá? Por que isso? Galera, é o seguinte, aqui nós temos o circuito elétrico, aqui nós temos uma pilha, no caso uma fonte de voltagem, tá bom? Essa voltagem aqui, ela vai ser alterada por esse botãozinho aqui que eu estou mostrando, estou clicando aqui, ó, tá vendo aqui? Esse botãozinho que eu estou clicando lá em cima ali, ele vai aumentar ou diminuir a voltagem, ou então ó, a tensão, tá? Isso aqui, cuidado, o V é a DDP. Nos nossos estudos, nós estamos chamando pela letrinha U maiúsculo. Aqui ele chamou de V maiúsculo, tá bom? Mas V maiúsculo aqui significa DDP, tensão ou então voltagem, que é o que nós chamamos de U maiúsculo nas nossas aulas e nos livros didáticos, tá bom? E aí, galerinha, é o seguinte, aqui nós temos também um fio condutor, pelo qual vai passar uma corrente elétrica que tem esse sentido indicado por essa setazinha, bem que assim onde tem aqui o mouse, ó, o ponteirozinho do mouse, tá vendo? E aí, gente, é o seguinte, essa corrente aqui também, eu não posso esquecer de dizer isso, ela está sendo representada pela letrinha I, que está bem aqui, ó, em laranja, nesta relaçãozinha aqui, que eu não quero nem que você ainda se concentre nela, porque senão é um spoiler da minha aula, tá? Galera, então se concentra aqui, letrinha I, corrente elétrica, letra V, tensão ou DDP, que é o que nós chamamos de U maiúsculo nos nossos deveres, né, nas nossas aulas. Gente, é o seguinte, aqui ele vai me dizer o valor da corrente elétrica de acordo com a voltagem que eu colocar aqui. Observem, se eu aumentar a voltagem, o que acontece com a letrinha I? Ela aumenta, olha aí o valor dela aqui, ó, 11,4 miliampere. Se eu colocar 5,7 volts, eu tenho aqui 11,4 miliamperes. Se eu diminuir a voltagem, olha o que acontece com o valor da corrente, ó. A voltagem aqui, eu vou botar aqui só 1 volt. A voltagem diminuiu para 1 volts, então a corrente também diminuiu para 2 miliampere. Observa, a voltagem aumenta, a corrente também aumenta. Eu quero que você se concentre nisso. E aí nós vamos fazer o seguinte, para a nossa aula, eu quero que você observe que eu vou colocar aqui, ó, quando a voltagem for 1,5, ó, eu vou ajustar aqui, tá? Eu vou ajustar aqui para 1,5. Ó, voltagem 1,5, o valor da corrente é 3 miliampere, tá? Milha é 10 a menos 3, então fica 3 vezes 10 a menos 3 ampere. Então, galerinha, eu vou botar de novo agora para a voltagem ser o dobro, ser 3. Pronto, a voltagem agora eu dobrei. Observe, aumentei a voltagem, o Vzão aumenta aqui, tá vendo? O V aumenta, o I também aumenta. E observe que quando eu dobrei a voltagem, a corrente também dobrou. A corrente era 3, agora vai ser o quê? 6. E se eu aumentar também de novo, se eu triplicar o que era antes, era 1,5. O triplo é 4,5. Vamos botar aqui 4,5. 4,5. Opa! Pronto, 4,5. E aí você observa, olha aí o valor da corrente 9. Quando eu tinha a corrente 1, quando eu tinha a voltagem 1,5, a corrente era 3. Eu dupliquei a voltagem para 3, a corrente ficou 6. A corrente dobrou também. Eu tripliquei a voltagem, que era 1,5, né? Tripliquei, ficou 4,5. E a corrente que era antes, que era 3, ficou quanto? 9. Triplicou também. Observa, tripliquei a corrente, tripliquei a voltagem, perdão. Tripliquei a voltagem, a corrente triplicou. Eu aumento a voltagem, a corrente aumenta. Eu diminuo a voltagem, a corrente diminui. É isso que eu quero que você se concentre para a nossa aula, tá? Eu vou voltar agora aqui, ó.
vou voltar aqui para o nosso slide, nossa apresentação. Eu quero que você entenda o seguinte: esse resultado experimental, tá, que a gente fez e também pode ser mostrado na teoria, ele nos mostra que a DDP, né, deixa eu pegar aqui minha canetinha, ele mostra que a DDP, que é o que nós chamamos de U, e lá nós estávamos chamando de V, né, que é a voltagem, e a corrente elétrica, que é o I, são grandezas proporcionais. O que é que isso significa, galerinha? Significa que se eu alterar uma, a outra também se altera. E nesse caso em específico, tá? Se nós aumentar, tá? Quando nós aumentávamos a DDP, a corrente também aumenta. Quando a gente diminui, né? Se nós pegar a corrente e diminuir, a corrente também diminui. Isso pode nos fornecer uma seguinte observação. Qual foi a observação que nós podemos concluir sobre isso? É o seguinte, galera. Se você observar, quando um aumenta, o outro diminui, né? Olha, quando um aumenta, o outro também aumenta, e quando um diminui, o outro também diminui. Então a gente pode fazer o seguinte: a gente pode pegar o valor do U, que é a voltagem, tá? A DDP, e dividir pelo valor do I. E observar que sempre essa divisão da voltagem pelo valor do I, ou seja, dividindo a voltagem pela corrente, vai dar sempre uma constante, vai dar sempre o mesmo valor. E mais ainda, galera, vamos olhar aqui. Naquele exemplo, por exemplo, a gente tinha colocado primeiro 1,5 e via que a corrente ia dar 3 ampere, 3 miliampere, né? Botava voltagem 1,5 e a corrente dava 3 miliampere. Quando nós colocava a voltagem 3, a corrente aumentava, ficava 6 miliampere, então ficava 0,006, né? E quando nós colocávamos a DDP, né, a voltagem sendo 4,5, a corrente ia ser 0,009 ampere ou 9 miliampere, tá? É a mesma coisa. E esses valores, se você observar qualquer um desses casos, se você dividir, vai dar sempre 500. Vai dar sempre uma constante. Galera, sempre o mesmo valor. Essa relaçãozinha aqui, galerinha, é muito importante. Se você pegar isso, tá? A DDP e dividir pela corrente, vai dar sempre o mesmo valor. Galerinha, essa constante, esse valor, ele é chamado de resistência elétrica. O que acontece? Eu vou voltar bem aqui assim, para aquele nosso, para nossa simulação, tá vendo aí? Galerinha, esse condutor aqui, esse fio, tá bom? Ele vai oferecer uma certa resistência à passagem das cargas elétricas, de forma que, se nós mantermos a temperatura dele constante, tá? A temperatura do condutor constante, a gente vai ter o seguinte: se nós aumentar a tensão, a corrente também aumenta. Se nós diminuirmos a tensão, a corrente também diminui. E mais ainda, se nós pegarmos, tá? E voltar aqui, tá? E pegar, dividir a tensão, tá bom? Que é o pelo I, que é a corrente, tá bom? Nós vamos encontrar sempre o mesmo valor, sempre uma constante. Para cada condutor vai haver essa relaçãozinha. E essa constante é chamada de resistência elétrica. Professor, o que é resistência elétrica? Resistência elétrica é a capacidade de um objeto de se opor à passagem de corrente elétrica quando submetido a uma diferença de potencial. No nosso caso lá, galera, da simulação, nós tínhamos um condutor por onde ia passar a corrente elétrica. Esse condutor, ele não vai permitir a corrente elétrica passar livremente. Isso seria um condutor perfeito, mas isso não é praticamente, eu creio que seja impossível na prática, ok? Continuando aqui, galerinha, esse estudo, isso que a gente acabou de fazer, tá? Esse resultado que nós acabamos de observar, essa divisão do U pelo I ser sempre igual e essa constante, né, ser chamada de resistência elétrica, é a primeira lei de Ohm. Isso que nós acabamos de fazer, essa relaçãozinha do U dividido por I, e dizer que isso é igual a resistência elétrica, é a primeira lei de Ohm. Tá? E ela é fruto dos resultados
tá? Do trabalho desse cara aqui, ó, do físico alemão Georg Simon Ohm. Olha aí ó, o nomezinho dele aqui aparecendo, a primeira lei de Ohm. Por quê? Porque é justamente o cara que estudou, que trabalhou e, consequentemente, nos trouxe como conhecimento essa lei, tá? A primeira lei de Ohm. Obviamente, se tem a primeira lei, temos a segunda, mas a segunda vai ficar para uma aula posterior. Galerinha, essa primeira lei de Ohm ela pode ser expressa, tá bom? Resumindo o que nós acabamos de ver anteriormente, ela pode ser expressa da seguinte maneira. Em um condutor ôhmico, mantido a uma temperatura constante, a intensidade de corrente elétrica I é proporcional à diferença de potencial U aplicada entre esses terminais. Ou seja, a corrente I, a DDP, a voltagem, ou a diferença de potencial, ela é o que? Elas são o que? Elas são proporcionais, tá bom? Matematicamente, como a gente acabou de ver, é justamente essa relaçãozinha. O U, que é a DDP dividido por o I, vai ser igual a R, que nós vamos chamar de resistência elétrica, tá bom? E aqui, galera, só a título de curiosidade, ele falou aqui um condutor ôhmico. O que seria um condutor ôhmico? Um condutor ôhmico é aquele condutor que obedece a essa lei, que obedece à lei de Ohm, tá bom? Essa equaçãozinha também pode ser expressa de outra maneira, mais bonitinha. Como? Através dessa relaçãozinha aqui, ó. É a mesma coisa, só fizemos o quê? Multiplicar meios pelos extremos. E aí sobrou aqui, ó, U igual a R vezes I. URI. U é a DDP, R é a resistência e o I é a corrente. Não se esquece também, tá? Que o U ele é expresso em volts. O I, que é a corrente, ele é expresso em ampere. O símbolo é a letra A, tá bom? E volts, o símbolo é a letra V. Outra coisa que é importantíssimo, que é para essa aula, uma unidade nova, que é justamente da resistência elétrica. A resistência elétrica ela é uma grandeza, tá bom? E ela, como eu falei, representa a capacidade de um material tem de se opor à passagem de corrente elétrica. E a unidade de medida, olha aí o nome dela, ohm. E o símbolo é esse aqui, ó. Galerinha, a unidade é justamente a homenagem a esse carinha aqui, ó. É George Simon Ohm. Então, galerinha, para que melhor, aliás, nada melhor do que nós fazermos um exemplo, ou melhor, dois exemplozinhos para a gente entender melhor um pouquinho essa lei de Ohm e como aplicá-la em exercícios. Vamos comigo aqui. Galerinha, eu peguei aqui duas questões, tá? Todas elas são da US 2020.1. Geralmente essa lei de Ohm, ela não vem isoladamente em uma questão só com ela. Às vezes ela vem entrelaçada com outros conhecimentos que nós vamos ver mais adiante, tá bom? Então olha aqui, ó. Questão aqui, o ES 2020.1 diz o seguinte: o choque elétrico caracteriza-se pela passagem de corrente elétrica através do corpo, animal ou humano, podendo apresentar vários efeitos conforme a região atravessada pela referida corrente. O quadro a seguir indica a intensidade de corrente e o respectivo efeito causado no organismo. Olha aqui, eu tenho aqui de 1 a 10 miliampere. Cuidado, viu, gente? Está em miliampere. O efeito é o que? Formigamento. De 10 a 20, o efeito é o que? Sensações dolorosas. De 20 a 100, dificuldades respiratórias. De 100 a 200, fibrilação cardíaca. E acima de 200 miliampere, graves queimaduras e paradas cardíacas, né? E parada cardíaca. E aí a pergunta diz assim: uma pessoa com pele seca apresenta uma resistência de 1 milhão de ohms. Olha aí a resistência elétrica de uma pessoa, de um corpo humano, por exemplo, seco, tá? É de 1 milhão de ohms, aproximadamente. Com o corpo molhado, essa resistência diminui para cerca de 1000 ohms. Observa, se o corpo da gente estiver molhado, a resistência elétrica diminui, ou seja, é mais fácil a corrente elétrica passar pelo nosso corpo. E aí diz assim, ó, considerando que uma pessoa ao sair do banheiro molhada sofra um choque em uma tomada de 220 volts, é correto afirmar que ela estará submetida ao efeito correspondente a... E aí, galerinha, é o seguinte,
para nós sabermos qual é o efeito que a pessoa vai sofrer, nós temos que conhecer qual é a intensidade da corrente. Olha aqui, ó, nós temos a tabelinha já bem direitinho, mas nós não sabemos a intensidade da corrente. Observe que a questão nos forneceu a resistência elétrica e a DDP, a voltagem. Se eu tenho resistência e tenho DDP, eu posso aqui aplicar a lei de Ohm. O que é que diz a lei de Ohm? Na forma mais bonitinha dela, essa aqui, ó. U igual a R vezes I, URI. Então, galerinha, nós vamos pegar aqui o U, que é 220, o R, que é de 1000, no caso a pessoa está molhada, né? E vamos encontrar o seguinte, nós vamos pegar, antes de substituir, nós vamos organizar aqui e isolar a letrinha I. Deixa o I de um lado, o U já está do outro, e o R estava multiplicando, ele passa dividindo. Então você vai dividir o U pelo R. O U é DDP, é voltagem, divide pelo R, que é a resistência. Então o U vai ser igual a 220 e o R é 1000, porque a pessoa está molhada, né? E aí você divide 220 por 1000. Vai dar o que? 0,22 ampere. Mas aí você se lembra, aqui está em miliampere. Então nós podemos expressar esse resultado em miliampere também. Miliampere, galerinha, é 10 a menos 3. Ou melhor ainda, é dividindo por 1000. Então aqui eu tenho 220 dividindo por 1000. Significa que isso aqui é igual a 220 vezes 10 a menos 3. Que é a mesma coisa que 220 miliampere. Então aqui, ó, essa é a corrente na qual a pessoa está submetida. Quando leva um choque, né, de uma tomada de 220 volts, ela estando molhada. E aí, galerinha, ela vai sofrer o quê? Ela vai sofrer o seguinte, ó, acima de 200 mA é o quê? Graves queimaduras e parada cardíaca. Letra B. Outra questão, pessoal, um pouquinho mais simples, mas também da UES, diz assim: considere uma pilha típica de uso em controles remotos de TV com tensão de 1,5 volts. Caso o polo positivo seja conectado ao polo negativo por um fio condutor perfeito, é correto afirmar que, durante a conexão, opção a diferença de potencial entre os polos é 0 volts, a diferença de potencial entre os polos é 1,5 volts, a corrente pelo fio é de 0 ampere. A resistência do fio é de 1,5 ohms. Galerinha, é o seguinte. Da primeira lei de Ohm, nós vamos ter que U é igual... Tá bem que assim, a diferença de potencial entre A e B vai ser igual a resistência vezes I. Essa é a primeira lei de Ohm. Só que ele nos falou bem aqui, ó, fio condutor perfeito. Na prática, isso não vai ser possível, tá? Mas na questão que ela falou que o fio condutor era perfeito, tá bom? Na teoria aqui é perfeito, então, se ele é perfeito, ele não apresenta nenhuma resistência. A resistência elétrica, ela é o que? Zero. Zero é o valor da resistência elétrica. Por quê? Porque o condutor, ele é perfeito. E aí você vem aqui para a regrinha que é a lei de Ohm, acabei de falar. A lei de Ohm, que é o DDP, é igual a R vezes I. Mas o R não é zero, então a DDP entre A e B é igual a 0 vezes I. 0 vezes qualquer coisa vai dar o quê? Vai dar zero. E aí a resposta correta seria a letra A. Pode muito bem você vir me perguntar assim, professor, mas aí na questão não falou que a tensão da pilha é de 1,5 volts? Justamente, essa é a tensão da pilha. E ele quer saber a tensão nos terminais do fio condutor que está conectado à pilha. Se o fio condutor ele é perfeito, a resistência é zero. Se a resistência é zero, nós vamos ter que a diferença de potencial nos pontos A e B do fio vai ser o que? 0 vezes I é igual a zero. Letra A, ok? Galera, valeu aí. Ficamos aí, por enquanto, com a primeira lei. Na próxima aula, a gente vai ver sobre resistores elétricos, um pouquinho mais, e também sobre segunda lei de Ohm. Valeu, galerinha, até mais.